Fala galera! Meu nome é Daniel Machado, eu sou professor de matemática e escritor da coleção Revisaço da editora Juspódio. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, em que eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico para ajudar você que está estudando para concurso público. E no vídeo de hoje eu venho atender ao pedido da Maria Helena, que pediu para eu resolver a prova de analista judiciário oficial de justiça do TRT-19 da banca Instituto AOCP. Vocês estão preparados? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para as questões? Questão de número 11, ela diz o seguinte: considere os conjuntos A e L dados de tal maneira que A é um subconjunto não vazio de L. Considerando a representação por meio de diagramas lógicos, é correto afirmar que, o que nós temos aí? São dois conjuntos A e L, e A é subconjunto não vazio de L. Então, se eu tenho um conjunto L, o meu conjunto A ele está contido dentro do conjunto L. E esse A ele não pode ser vazio. Cuidado, ele não pode ser vazio, mas ele pode ser igual ao conjunto L. Então, ele é um subconjunto do conjunto inteiro. Então, aqui nós teríamos A igual a L. São essas duas possibilidades que nós temos quando nós falamos aí em subconjuntos. A única coisa que ele não pode é ser vazio. Vamos ver a alternativa A. Sempre existe algum elemento de A que não está em L? Isso é falso, né? Porque o A ele está totalmente dentro do conjunto L. Então, não tem possibilidade nenhuma de eu ter algum elemento de A que não está dentro do conjunto L. Então, essa alternativa A está errada. Alternativa B. A intersecção entre os conjuntos A e L pode ser um conjunto vazio? Não, não pode ser um conjunto vazio. A intersecção entre A e L vai ser o próprio A, né? Porque ele está dentro do conjunto L. Poderia ser vazio se ele não tivesse me informado que esse conjunto A é subconjunto não vazio de L. Como ele me falou que é não vazio, a alternativa B não pode ser. Letra C. Sempre existe algum elemento de L que não está em A? Se eu estiver nessa primeira situação, é verdade, eu tenho um elemento aqui de L que não está em A. Mas na segunda situação, que o A é igual ao conjunto L, isso já não é verdade. Então, a alternativa C também está errada. Alternativa D. Se um elemento estiver em L, então necessariamente estará em A? Não, isso aqui é falso. Podemos olhar, para esse exemplo que eu acabei de desenhar. Esse elemento aqui, ele está em L, mas não está em A. Então, isso não é verdade. Se um elemento estiver em L, ele não necessariamente ele está em A. E a alternativa E, se certo elemento não for elemento de L, se ele não é elemento de L, ele está aqui do lado de fora, ele não é elemento de L, e do lado de cá também, não é elemento de L. Se não é elemento de L, então ele não será elemento de A. Verdade, porque o A está dentro do L. Se eu tenho um elemento que está fora do L, ele também tem que estar fora do A. Portanto, a única alternativa correta nessa questão é a alternativa E. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 12. Ela diz o seguinte: Teófilo disputa o cargo de analista judiciário do TRT Alagoas e antes do dia da prova fez um levantamento dos horários de ônibus para que pudesse ir de sua casa até o local de provas sem que tivesse que esperar no terminal rodoviário, não se opondo, entretanto, à possibilidade de aguardar no local de provas.
Feito o levantamento, recebeu a informação de que os horários dos ônibus de sua casa até o terminal rodoviário tinham um intervalo de 1 hora e 15 minutos, enquanto os horários das linhas do terminal rodoviário até o local de provas tinham um intervalo fixo de 50 minutos. Se às 14 horas os ônibus sempre se encontram no terminal rodoviário, determine o intervalo de tempo em que os horários dessas linhas coincidem, para que, dessa forma, Teófilo possa organizar sua viagem. Considere que sempre é possível desembarcar de um ônibus e entrar no outro enquanto estiverem juntos no terminal e que, independentemente do tempo do trajeto, o objetivo do Teófilo é tão somente não ficar esperando no terminal rodoviário. Bom, o que nós temos nessa questão? Uma questão bem confusa, né? Um texto rebuscado, cheio de informações, mas o que nós temos é o seguinte: o Teófilo ele está na casa dele, então ele está aqui, ele quer ir para o local de prova, que está aqui, só que para isso ele tem que passar pelo terminal rodoviário. Então ele passa pelo terminal rodoviário pegando um ônibus e depois pega outro ônibus para ir para o local de prova. Então aqui é a casa, terminal rodoviário e o local de prova. É isso que ele está fazendo. Esse ônibus que vai da casa dele para o terminal rodoviário, ele leva 1 hora e 15 minutos. Bom, 1 hora e 15 minutos eu vou transformar isso para minutos. Então aqui ele leva 75 minutos. E o segundo ônibus, ele leva 50 minutos. Então, do terminal rodoviário para o local de prova, ele leva 50 minutos, tá certo? E isso, ele não quer ficar esperando no terminal rodoviário. Ele quer sair de casa, chegar no terminal rodoviário já pegar um ônibus para ir para o local de prova. Se ele vai ficar esperando no local de prova, não importa. Ele só não quer ficar esperando no terminal rodoviário. É a única coisa que ele não quer. Bom, é uma questão aparentemente um pouco confusa, mas ela é muito simples. Por quê? Os ônibus, eles têm uma repetição, né? Então, o primeiro ônibus que vai da casa dele para o terminal rodoviário, ele passou agora. Depois de 1 hora e 15 minutos, ele vai passar de novo. 1 hora e 15 minutos, ele vai passar de novo e assim sucessivamente. Ou seja, vai se repetindo a cada 1 hora e 15 minutos. E a mesma coisa com o ônibus que vai do terminal rodoviário para o local de prova. Ele a cada 50 minutos ele vai se repetindo e vai passando no terminal. Bom, questão que se repete, né? Eu vou até deixar um card aqui em cima para depois você conferir como você identifica esse tipo de questão, mas é uma questão típica de MMC, tá certo? Então eu preciso calcular o MMC, qual é o mínimo múltiplo comum entre 75 e 50. Mas, Daniel, e às 14 horas? O que isso aqui tem a ver? Nada. Não vai me ajudar em nada para resolver essa questão às 14 horas. A única coisa importante de saber que às 14 horas eles estão juntos é porque eu tenho um tempo, né? Eu tenho um momento em que eles estão juntos ali. Então, eu sei, eu tenho a garantia de que eles se encontram no terminal rodoviário. Somente isso, às 14 horas, não vai fazer a menor diferença. Bom, calculando o MMC de 75,50, aqui dá para dividir por 2, 75 eu vou repetir, 50 por 2 vai dar 25. O 75 dá para dividir por 3, 75 dividido por 3, isso vai dar 25. E 25 só consigo dividir por 5, então 25 por 5 vai dar 5. E por 5, mais uma vez, vai dar 1 e 1. Então, o MMC vai ser 5 vezes 5, 25. 3 vezes 25, 75. E 2 vezes 75, 150. Então, o MMC é igual a 150 minutos. E 150 minutos é quanto, né? Então, 150 2 horas tem 120 minutos. Então, é 120 mais 30 minutos. E 120 minutos, 2 horas, né? Então, nós temos 2 horas e 30
minutos. 2 horas e 30 minutos nós temos na alternativa A. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 13. Ela diz o seguinte: considere os valores verdade atribuídos às proposições P e Q a seguir, associadas às expressões numéricas e suas possíveis respostas. E determine a única situação em que a proposição composta é verdadeira. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descobrir os valores lógicos dessas proposições. Então, eu tenho que resolver essa expressão numérica de cada uma delas. Então, aqui primeiro, 8 dividido por 2, isso aqui vai dar 4. 4 vezes 2, isso vai dar 8. E 8 mais 2, isso vai dar 10. Então, aqui nós temos 10 igual a 10. O valor lógico da proposição P é verdadeiro. Na proposição Q, 8 dividido por 2. 8 dividido por 2, isso vai dar 4. Antes de fazer a multiplicação, tem que resolver esse parênteses aqui, ó. 2 mais 2, 4. Então, isso vai dar 4 vezes 4, 16. Então, nessa proposição Q, nós temos 16 igual a 1. E 16 igual a 1, isso aqui é falso. Tá certo? Então, nós temos que a proposição P ela é verdadeira e a proposição Q ela é falsa. Sabendo disso, eu vou olhar para as alternativas. Se P, então Q? P é verdadeiro, Q é falso. C, então, VFF é o único caso em que a proposição condicional ela é falsa. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, aqui nós temos que essa é falsa, então a alternativa A está errada. P e Q. P e Q, para eu ter o conectivo E verdadeiro, eu preciso das duas verdadeiras. E Q é falso, então a alternativa B é errada. A letra C, não P, então veja só, se o P é verdadeiro, o não P vai ser falso, ou Q. Só que o Q é falso. Para ter o conectivo OU como verdadeiro, eu precisaria de ter pelo menos uma delas verdadeira. Então a alternativa C está errada. Alternativa D, se Q é falso, então P. P é verdadeiro. Não é o caso do VFF, né? É o contrário, é FV. FV não tem problema nenhum. Eu só não posso ter primeira verdadeira e a segunda falsa. Então, a alternativa D ela está correta. Alternativa E, não P. P é verdadeiro, então não P é falso. Está errado. Só sobrou a alternativa D. Então, a alternativa correta, a alternativa D. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 14. Ela diz o seguinte: uma fotografia pode ser revelada em diferentes tamanhos, sendo o mais popular o de 10 centímetros de largura por 15 centímetros de comprimento. Teófilo não observou as devidas proporções ao usar um software de manipulação de imagens e aumentou o comprimento de 15 centímetros para 21, deixando a foto distorcida. Para corrigir tal distorção, mantendo o comprimento igual a 21 centímetros, qual é o percentual de aumento que deve impor a largura? Bom, o que nós temos nessa questão? Ele tem, o mais usual é de 10 centímetros de largura por 15 de comprimento. Ele pegou a medida de 15 centímetros e aumentou para 21. Agora ele quer aumentar a mesma quantidade na largura, para que essa fotografia mantenha a mesma proporção. Só que ele quer isso aqui em modo percentual. Então, a mesma porcentagem que eu aumentei de 15 para 21, eu tenho que aumentar de 10 para o novo valor. Então, eu não me importa, não faz diferença qual vai ser esse novo valor. Ele só quer saber a porcentagem. Então, eu vou partir do quê? Que os 15 era o inicial. Então, em termos de porcentagem, o inicial é 100%. E isso foi para 21 centímetros. E 21 centímetros vai ser x. Basta multiplicar aqui em cruz. Então, 15x é igual a 100 vezes 21.
O 15 está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ser 100 vezes 21 dividido por 15. E aqui eu posso simplificar. 21 e 15 dá para dividir por 3. Então, 21 por 3 vai dar 7, 15 por 3 vai dar 5. 100 dá para dividir por 5. 100 dividido por 5, isso vai dar 20. Ou seja, x vai ser 20 vezes 7. 20 vezes 7 é 140%. Opa, 140%. O que é 140%? 140% é o 100% inicial e mais a quantidade que aumentou, que é 40%. Então, quanto aumentou? 40%, alternativa C de casa. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 15, última questão dessa prova, ela diz o seguinte: entre as leis de De Morgan, é possível destacar a que representa a negação da proposição composta P e Q, simbolicamente representada por não P e Q. Nesse contexto, a alternativa em que figura corretamente a aplicação de De Morgan à proposição não P e Q é... Bom, o que nós temos nessa questão? Eu quero fazer a negação da proposição que está entre parênteses, P e Q. Só para lembrar, esse símbolozinho aqui ele é o E. Então, eu tenho as proposições P e Q. A lei de De Morgan nada mais é do que aquela lei que nós costumamos aplicar na hora de fazer a negação de uma proposição composta, ou com o conectivo E, ou com o conectivo OU. E no caso aqui nós temos o conectivo E. Para negar essa proposição, eu tenho que fazer o quê? Eu vou fazer a distributiva dessa partícula de negação, então eu tenho que negar P, negar Q, só que eu troco o E pelo OU. Então, o correto é não P ou, esse é o símbolo do OU, não Q. Não P ou não Q, nós temos na alternativa E. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. E aí, gostou do vídeo? Gostou da resolução? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. E assim você me ajuda e muito, você não faz ideia do tanto que você me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que é útil para você. Ficou com alguma dúvida nessa resolução? Ou tem alguma questão que você quer que eu resolva? Me manda um e-mail, eu posso resolver aquela questão que você tem dificuldade. O meu e-mail é danielmachado.matematica@gmail.com. Nos vemos num próximo vídeo.